Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade tudo sabe. Jesus, nada mais importa. Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, meu Jesus. Amém? Essa palavra é falando sobre que Jesus é o centro de todas as coisas e que tudo aponta para Ele, todas as coisas convergem para trazer a identidade do Filho de Deus cravada dentro das profecias, dentro dos rituais do templo. E essa presença de Jesus, ela faz, minha querida irmã, minha querida irmã, toda a diferença na nossa vida. Porque é através dessa presença que se quebra jugo, é através dessa presença, dessa pessoa chamada Jesus, onde os fardos são depositados, onde a nossa vida é transformada completamente. Quantos de nós estamos olhando para a nossa vida agora? E eu pergunto para você nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa madrugada, o que está sendo o centro da tua vida? O que está edificando a tua vida? Onde você está alicerçando a sua vida hoje para que o seu futuro esteja garantido? Vamos ler Esdras capítulo 6, versículo 14. Ele fala aqui nesse versículo sobre as pessoas que estavam reconstruindo o templo de Jerusalém. Aqui em Esdras nós já estamos vendo o cenário do retorno do povo da Babilônia para Israel. E aqui no versículo 14 ele diz assim: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela palavra do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o mandamento de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse momento, que o Senhor esteja restaurando o nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de idealizar as coisas. Deus, que Tu venhas estar trazendo esclarecimento do Teu trono sobre as nossas vidas, essa hora, esse momento. Que vidas sejam atingidas com essa palavra, que aquele que estava pensando em desistir não desista, que aquele que estava pensando em parar não pare, que aquele que estava pensando em se matar não se mate, aquele que estava pensando em acabar com tudo não acabe, porque existe um Deus que está desejando, que está ordenando, levantando pessoas que vão te dar recurso, que vão te direcionar à reconstrução. Fica conosco, Senhor, que haja vida de Deus fluindo. Aleluia. Glória a Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Nós vemos aqui nesse quadro pessoas reconstruindo. O que você está reconstruindo hoje? Algum dia você já perdeu a confiança de alguém que precisou você reconquistar? Como foi difícil? Você reconquistar a confiança de uma pessoa que você era tão amigo ou tão amiga e de repente você pisou na bola, ou eu pisei na bola, e aí a gente teve que reconquistar tudo de novo. E quando nós temos que reconquistar tudo de novo, meu irmão, é tudo bem mais dificultoso, porque a gente vai precisar arrancar não os alicerces,
mas aquilo que está queimado. A gente vai precisar raspar a parede. Imagina só, vamos imaginar aquelas pessoas reconstruindo. Agora veja bem uma coisa interessante. Nós não podemos desprezar a sabedoria dos anciãos, daqueles que já têm experiências com Deus há muito tempo, que estão na casa do Senhor, onde você e eu chegamos. As pessoas que são os edificadores, os fundadores da igreja, onde nós estamos, onde o Senhor nos colocou. Os anciãos dos judeus aqui diz. Agora veja bem uma coisa. Quem era judeu era porque era de Judá. E quando se diz Judá, está falando de uma linhagem real. Está falando de nobreza. Então, para a reconstrução, os judeus anciãos precisavam de nobreza, de uma visão sobre o futuro. Porque nós não podemos entrar dentro de uma construção pensando, não vai funcionar, não vai ser legal. A gente tem que pensar que a gente vai fazer a planta e que a gente vai descrever para o arquiteto como a gente quer aquela casa. E conforme for a construção acontecendo, desenrolando, a gente vai estar lá sempre presente para dizer, não é bem assim que eu queria essa parede, não é bem assim que eu queria tal coisa. A gente vai estar lá para dizer isso. Só que, nesse caso, os anciãos dos judeus, eles já tinham os recursos e eles tinham que trabalhar com os recursos que eles tinham. Então não reclame dos recursos que você tem. Não reclame dos recursos do seu ministério, do seu pastor, do seu líder. Vá à frente, ajude. Sabe por quê? Veja bem, ele diz aqui, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia dos profetas. Que profecias você tem ouvido? Às vezes a gente não tem prosperado e nem sido edificado e nem edificado outros, porque nós não estamos dando ouvido às profecias. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14 que nós temos que buscar com zelo o dom da profecia. Com zelo. Aí ele fala aqui também que haviam 2 profetas, Ageu e Zacarias. E ele diz aqui que eles edificaram e aperfeiçoaram. Não havia só prosperidade, não havia só uma edificação, porque nós estamos sendo edificados há tempos. É hora de aperfeiçoamento. É hora de entender que existe um decreto de Deus sobre nós para que nós venhamos ser completamente aperfeiçoados, porque essa geração que já está aqui, ela precisa de mim e de você. Aqueles que estão te dando experiência hoje, aqueles que estão te mostrando o caminho hoje, eles estão te preparando, te alicerçando, porque os profetas de amanhã precisam aprender a profetizar com alguém. Ei, é comigo e com você. Ei, os edificadores precisam aprender a construir, não a desconstruir, a não ser que sejam pensamentos mundanos, coisas que não agradam a Deus. Quando é que a gente vai se levantar, pegar, parar de chorar? Porque aqui no capítulo 3, no versículo 12, fala que muitos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, estavam chorando, porque eles disseram, não é igual o templo antigo. Ei, nós que temos experiência com o Senhor, que somos mais velhos, que estamos já nessa caminhada há mais de 20, 30 anos, tentemos entender o que Deus está fazendo. Não sejamos como os fariseus que olhavam para Jesus, criticavam aquilo que Jesus estava pregando, só porque não era idêntico à doutrina deles. Sejamos aqueles que, assim como esses anciãos de judeus, aqui do capítulo 6, estavam dando ouvidos à profecia dos profetas, e edificando, prosperando e aperfeiçoando. Que sejamos aperfeiçoadores. E como nós seremos aperfeiçoadores? Através dessa palavra, através das nossas ações, da nossa honestidade, da nossa sinceridade.
Porque não se ensina ninguém falando somente, mas fazendo, agindo, mostrando. Porque um dia eu tinha mais ou menos acredito que uns 7, 8 anos, e nós sempre ensaiávamos na casa do nosso líder das crianças, que era o pastor Mica, um grande amado do Senhor, que já está com o Senhor. E ele tinha todo o trabalho, todo o cuidado de nos ensinar a palavra, de nos amar, de nos ensinar a orar, de nos ensinar os cânticos para que a gente cantasse, entoasse bem bonito na presença de Deus, de uma maneira bem eficiente e agradável, né? E um dia eu estava na casa dele e uns primos meus estavam lá. E a gente estava indo para casa, e como nós estávamos muito, o nosso líder não foi nos deixar. E nós fomos andando juntos, e cada um segurando a mão do outro, e paramos em uma taberna. E lá nós lanchamos, e alguém disse assim: vamos correr, porque a dona da taberna era uma velhinha, bem senhorinha já idosa. Vamos correr, a gente vai sair correndo daqui, a gente não vai pagar, porque a gente não é besta. E a gente saiu. E eu achei aquilo o máximo, porque para mim aquilo ali era um TOD de uma atitude, para mim era correto. Eu era criança, a minha capacidade de honestidade, de caráter estava sendo construída. E num outro ensaio eu estava lá e meu avô desceu comigo, porque todo mundo foi embora, e eu fiquei lá passando a música várias vezes, porque eu estava com dificuldade. E quando eu passei por aquela taberna, eu disse pro meu avô, toda feliz: ai, vô, olha, tu nem sabe, eu passei por aqui, enganei a velhinha, a gente lanchou e não pagou e foi embora. Sabe o que ele disse? Pegou, meteu a mão no bolso, colocou na minha mão o dinheiro e disse: pague agora. Quantos você pegou? Falei: nós estávamos em tantos. Agora peça perdão daquela senhora. Eu fui lá chorando, pedindo perdão. Ele me ensinou que a honestidade é importantíssima. Você acha que eu nunca mais caí no pecado daquele? Caí. Mas sabe de uma coisa? Dentro do meu coração, a dor me consumia, eu errei. E sabe quantas vezes depois eu voltei a fazer? Posso te dizer que eu caí poucas vezes nisso. Que de criança. Poucas vezes. Porque como se é ensinado, hoje se eu vou numa taberna, se eu vou num lugar, alguém me dá um troco a mais, eu devolvo. Não é meu? Então nós somos os edificadores de caráter. Nós não podemos permitir que as meninas durmam com os meninos nas nossas casas, mãe, pai. Porque eles são jovens. Tem mesmo que viver isso, porque é diferente, não é igual no meu tempo. É igual, a palavra não muda, a palavra de Deus não muda. É pecado. Não, só vou deixar ele tocar em algumas partes do meu corpo. Eu não estou fazendo propriamente, o ato, acho que não é pecado sim. Sejamos honestos com nós mesmos. Edifiquemos o nosso templo aqui, nosso templo físico. Agora eu quero dizer para você, nós edificamos o nosso templo com a palavra, nos cultos, nas células. Quando nós ouvimos e praticamos, quando nós fazemos o certo ao invés do errado, e as pessoas vão enxergar em nós homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, íntegros, honestos. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor venha edificar dia após dia em mim e você um coração que ande perfeito na sua presença. Amém? Que o Senhor possa nos edificar e nos aperfeiçoar como esses homens. Que as profecias que um dia falaram para você que iam acontecer venham na sua mente por esses dias, que você sonhe com essas coisas proféticas que Deus tem para você, e que você volte a sonhar, que você prospere naquilo que o Senhor tem para a sua vida, e que você e eu sejamos aperfeiçoados. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima vez.